Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu caro irmão, assiste o nosso vídeo. Caso você goste, ficaremos muito honrados em ter você aqui na nossa nobre família. Agora é o seguinte, família, hoje a gente vai falar sobre um ufólogo que afirma ter encontrado através daquela ferramenta, o Google Terra, né, que você mesmo já deve ter usado alguma vez na sua vida. Através daquela ferramenta, ele localizou o que ele considerou que sejam OVNIs, naves alienígenas subaquáticas escondidas ali. Inclusive, ele classifica agora como um novo nome que a gente vai ver na matéria. Antes que digam, estão inventando isso, deve ser um cara louco. Isso chamou a atenção, inclusive, da própria mídia. Nós temos imagens disso, inclusive, e a gente também sabe que há um esforço aí, não é, do governo das sombras para provar que alienígenas existem. Você veja como esse assunto está sendo divulgado pela própria grande mídia, e dessa vez o próprio R7, né, que é da Record, também está falando sobre esse assunto. E esse ufólogo mostra as supostas provas, essas imagens que dá para você entender, e você vai ver junto comigo aqui, que parece realmente ser naves alienígenas. E juntando aquelas lendas que a gente já comentou aqui sobre, por exemplo, o Triângulo das Bermudas, que se falava justamente isso, muitos avistamentos desses objetos voadores não identificados, que eu já disse a vocês que eu, particularmente, você não é obrigado a concordar comigo, não considero que sejam naves, porque são sempre objetos brilhantes que mudam de forma, aceleram e desaceleram, desafiando a lei da física, inclusive chegam a desaparecer. Então eu não acredito que seja realmente coisa física. Eu acredito que é mais um fenômeno voltado para o paranormal, algo do tipo tridimensional. Se você acredita já em outras dimensões, eu acredito que é mais um fenômeno para esse lado do que uma coisa física que realmente venha viajando de outro planeta para cá, não é? Eu não acredito nisso. Mas é fato que esses objetos também são muito vistos ali no Triângulo das Bermudas, e eles simplesmente somem, entram dentro d'água. E por causa mesmo disso, muitas pessoas têm já falado que aquela área ali, onde já desapareceu ao longo da história tantas aeronaves, tantos barcos, todas as embarcações, tripulações inteiras sumiram naquele lugar ali, inclusive pessoas que iam resgatar também, ia fazer o resgate e sumia. Então são coisas muito estranhas que acontecem naquela área. A ciência tenta explicar que são campos magnéticos, que é isso, que é aquilo, mas o fato é que eles mesmos discutem entre si até os dias de hoje. E por mais que hoje a tecnologia tenha avançado, a gente tem os radares hoje muito mais avançados, né, do que quando o homem começou a navegar e quando começou a voar pelos céus, mas mesmo assim, tem a tecnologia, não tem a tecnologia, ali parece realmente uma zona morta. Você simplesmente desaparece, não importa o quão sofisticado seja a aeronave, quanto avançados sejam os radares que elas estejam usando, em determinadas áreas desse planeta, você simplesmente perde o contato com tudo. E é uma coisa que realmente é enigmática, né, meus caros irmãos? A gente sabe que alguma coisa estranha tem ali. Então muita gente diz que o Triângulo das Bermudas pode ser uma área que seja uma base alienígena ou algo do tipo. Ou portal para outros mundos. Tem gente que acredita até que é um inferno. Então vai da crença sua, eu não gosto de ficar afirmando aqui, né? Agora uma coisa é certa, eu vou passar para vocês as coordenadas durante a matéria para que você mesmo possa ir nesse lugar que esse ufólogo encontrou essas supostas naves, porque é uma coisa muito interessante, família. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? E mostra a cobra morta também, que tem que mostrar, né, meus caros irmãos? Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a sua banana assada com canela e vamos iniciar o nosso quadro. Matéria do R7. Ufólogo garante ter achado OVNIs subaquáticos no Google Terra. Especialista acredita ter identificado naves alienígenas próximas da costa da Grécia. O menor tem 80 centímetros de diâmetro e o maior cerca de 200 metros. Essa matéria é de 6 de 6 de 2020. O ufólogo Scott C. Warrigan acredita ter identificado OVNIs subaquáticos ao longo da costa da Grécia por meio do Google Terra. A estranha descoberta foi compartilhada nas redes do ET Database, projeto mantido por Scott para a disseminação desse tipo de material. A observação foi feita no dia 20 de maio desse ano, sob as coordenadas, anote bem, meu caro amigo, para você mesmo conferir: 40 graus, 27, 2.58, aspas, N, 22 graus, 51, 46.24, aspas, E. Essas são as coordenadas exatas, para você mesmo conferir. Por meio da própria régua da ferramenta do Google, o ufólogo disse ter conseguido mensurar o tamanho de alguns OVNIs da suposta frota alienígena. O menor tem 80 metros de diâmetro e o maior cerca de 200 metros, escreveu o ufólogo. Além desses dados técnicos,
Scott também parece ter sido capaz de contextualizar a coisa toda. Ele afirma que esses OVNIs são chamados de W56. A explicação dele foi: existem muitas espécies exóticas diferentes vivendo lá, e eles entraram em contato com seres humanos em muitas ocasiões. Ao que tudo indica, estamos diante de um novo conceito ufológico, o de OVNIs, objetos voadores subaquáticos não identificados. A ferramenta do Google Terra tem ajudado a encontrar muitas coisas estranhas pelo mundo e até resolvido enigmas. Para você ter uma ideia, o especialista em tecnologia britânico afirmou ao tabloide Daily Star ter encontrado o avião desaparecido da Malásia Airlines no Google Terra na madrugada do dia 8 de março de 2014. O voo MH370 da companhia Malaya deixou a capital do país, Kuala Lumpur, com destino a Pequim, na China, e simplesmente sumiu dos radares. Nos 3 anos seguintes, os governos da Malásia, China e Austrália comandaram operações de busca pelo Oceano Índico. No entanto, nunca encontraram os destroços e nem os corpos dos 227 passageiros e 12 tripulantes da aeronave. É um mistério que ficou parecido como algo que a gente vê em ficção científica, onde simplesmente aviões ou carros conseguem atravessar para outras dimensões ou até voltar no tempo. Então, com todo esse mistério, o produtor de vídeo, Lan Wilson, trouxe essa responsabilidade para ele e revelou com exclusividade à publicação britânica a localização do Boeing desaparecido. Segundo Wilson, o avião está numa selva inóspita do Camboja, a oeste do espaço aéreo no qual os investigadores especularam como possível rota do voo da Malásia Airlines após ter sumido dos radares. O modelo do avião tinha 63,7 metros de comprimento. O especialista calcula que a aeronave encontrada por ele no Google Terra tenha cerca de 69 metros. É apenas um pouco maior, mas há uma lacuna entre a cauda e a parte de trás que provavelmente explicaria isso. Foi o que falou o Wilson, que cogita viajar para a área para produzir um documentário. Apesar dessa empolgação, muitos avistamentos de aeronaves com recursos do Google foram descartados, uma vez que câmeras de satélites podem fotografar aviões em voo que não são apagados e acabam nos mapas. Além disso, as investigações apontam que a aeronave teria voltado para a Península Maia e dali voado em direção ao Oceano Índico, onde, sem combustível, despencou ao oeste da Austrália. Ainda assim, os próprios autores do relatório oficial do incidente, com cerca de 1.500 páginas, não descartam nenhuma possibilidade e nem sabem esclarecer o que realmente aconteceu com o avião da Malásia Airlines até os dias atuais. Bom, meu caro irmão, uma coisa que a gente tem que destacar aqui, né? Primeiro que a matéria é muito interessante, mas uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que, de fato, essas imagens do Google Terra, eles são supostamente de satélites e eles batem, né, essas fotos. E muitas vezes elas capturam aeronaves que estão sobrevoando aquela área ali. Então não é que a aeronave realmente caiu, às vezes ela está fazendo um voo, né? Vamos dizer que seja batido hoje. Está passando alguma aeronave ali. Não quer dizer que ela realmente caiu, né? Quer dizer que ela estava passando naquele momento. Mas a gente sabe também que existe muita coisa aí que eles não querem, né? O governo das sombras não querem que você saiba. Eu recomendo que você assista, se você gostou principalmente desse vídeo, que você assista o nosso vídeo sobre os lugares censurados no Google Terra. A gente até fala, pode ser a base dos Senhores do Mundo, né? Pode ter alguma base deles lá, eu tenho certeza que sim. São lugares que você pega determinadas coordenadas, você tenta ou simplesmente você sai navegando ali, tenta chegar a essas áreas e você não consegue, elas são literalmente censuradas. A gente sabe que existem casos, né, de casas, por exemplo, que foram acusadas de serem assombradas, que os próprios donos, né, entraram na justiça e pediram que o Google removesse essas imagens, esse acesso no caso, né, para que a casa não fique desvalorizada, que as pessoas não fiquem falando. Então tem alguns casos isolados que aconteceu isso, mas tem outras áreas que não tem nada oficial e essa censura existe. Isso é fato. Então assiste esse nosso outro vídeo que a gente fala disso. E é aquela história, né, família? Se você não tem nada a esconder, por que vai censurar áreas? Por que vai impedir que as pessoas cheguem? Nós sabemos, né, que nesse mundo muita coisa é feita por debaixo dos panos. Então, quem garante, não é, que essas imagens que esse ufólogo encontrou não pode ser uma pesquisa secreta, não pode ser uma nova tecnologia de algum governo? Quem sabe, não é? Não dá para garantir. Essas áreas isoladas assim, não é? Você vê que o acesso é super difícil. Então, a gente não duvida nada que isso aconteça, né? A gente sabe que a única coisa que a gente sabe é que nada sabe. Existem muitos segredos nesse nosso mundo, né? Então, outra coisa que a gente comentou no começo do vídeo e vale ser destacado de novo é que
nunca se houve uma força tão grande para se falar de alienígenas, né? Autoridades chegando a confirmar isso, não existe mesmo. A gente tem protocolos aqui, inclusive, para lidar com esses objetos, para lidar com esses contatos. Então, é coisa que as pessoas até já estão acostumadas. O que eu fico mais chocado, né, é que tá aparecendo na própria mídia, não é mais um canal ou outro falando, é a própria mídia falando isso, em rede nacional inclusive, e as pessoas escutam e dizem, tudo bem. Você vê como eles vão trabalhando na cabeça das pessoas, elas não têm mais um choque, mas a nossa cultura, ela tá mudando. Essa pandemia, inclusive, ela serviu para isso, né? A cultura do mundo vai mudar, já está mudando, a economia vai mudar. Logo, logo vem a moeda única. E da mesma forma, essas ideias, né, que eram impensáveis, alienígenas e tudo mais, tá chegando aí. E a gente acha, inclusive, que o projeto Proibim, né, somado aí a outras tecnologias, como a 5G, ela vai trazer esse contato com as pessoas. Para muitos vai ser real, mas para quem já está desperto sabe que na verdade vai ser tudo uma farsa. As pessoas vão ver esses seres, as pessoas vão sentir os fenômenos que esses seres vão causar, vão até falar com eles, mas na verdade vai ser tudo uma farsa. Então o que eu vejo aí, esses fenômenos, é uma coisa até estranha, porque você vê, quantos de nós já encontramos alguma coisa estranha no Google Terra, não é? Pesquisando ali. E nunca virou matéria de uma rede Record, não é? E por que agora está virando? Por que agora os governos que negaram por tantos e tantos anos sobre esses fenômenos OVNIs e tal, agora estão simplesmente abrindo o jogo? Ficaram bonzinhos e estão falando isso para as pessoas, justamente em uma hora que as pessoas estão em casa, não é? Porque a maioria hoje está em casa, assistindo vídeos, né? Fazendo a quarentena, o isolamento social, e não só no Brasil, mas no mundo. E aí nesse momento que as pessoas estão prestando mais atenção nas redes sociais, na própria mídia, a mídia vem com esse assunto. Então, no mínimo, isso chama a minha atenção, família. Eu não entro nem no mérito se é real, se não é, se você acredita ou não. E tem coisa estranha nesse mundo, a gente sabe que tem. Agora, eu sempre faço esse trabalho aqui de mostrar o que está em oculto para você. Porque, às vezes, você ali no calor da matéria, da empolgação, a gente não percebe. Mas pare para pensar um pouquinho. Por que agora? Por que tudo isso está vindo à tona? Tem um objetivo aí, meus caros irmãos. E aí, eu pergunto a você, o que é que você acha sobre tudo isso? Eu faço questão de ler o seu comentário, deixa aí, conversa entre vocês, meus caros irmãos. Tem muitas conversas aqui, né, de inscrito respondendo a inscrito, que eu acho bem legal essa interação entre vocês, porque também ajuda a gente a melhorar o nosso próprio conteúdo, tá certo, meu caro irmão? Esses vídeos aqui são feitos com a opinião de vocês, com as matérias que vocês me mandam, e é por isso mesmo que eu chamo isso aqui de uma grande família. Então, vou ficando por aqui, conto com vocês, a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E se esse vídeo bater aí os 10 mil likes, que eu acho difícil, mas se bater, né? A gente sabe que muitas vezes vocês dão uns likes e ele simplesmente some. Se chegar, eu faço uma continuação mostrando mais desse tipo de fenômeno, tá certo? Então fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!